Esse é o quadro Tentando Explicar, número 1, que vai começar pela matéria de Direito Penal. Essa matéria de Direito Penal vai dar introdução crítica à teoria do direito penal e vai terminar em qual matéria? Vai terminar, acredito que, no Alessandro Barata. Eu vou deixar um vídeo de princípios penais para outro, porque esse aqui é mais gigantesco e tal. E vai demorar mais tempo, porque eu tenho que ficar consultando o Vademecum. Beleza. Então vamos lá, né? Se é pra ensinar, vamos ensinar logo, sem piadas. Sem piadas, é? A zoeira vai imperar mesmo. Vamos lá. Opa, com licença. A introdução crítica à teoria do direito penal. A violência social e controle social. Fecha direito. Ei, fecha direito aí. Muito obrigado. Violência social e controle social. Aqui diz que controle social são regras de convivência, né? Conjunto de mecanismos que irão moldar as condutas humanas com fins de socialização. Se você procurar na internet, você vai achar uma imensidade de definições. Tem uma aqui que diz o seguinte: é uma forma de compartilhamento de poder de decisão entre Estado e sociedade sobre as políticas, um instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania. Trata-se da capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas. Porque você tem que entender o seguinte: o Estado, junto com a sociedade, eles se unem para um bem maior, manter a paz, a ordem, né? Vamos dizer aqui a eumonia, né? Ou eumônia, não sei, tanto faz como o jeito que você fala. Então ele se une para isso, para manter um equilíbrio, manter o Estado sempre em harmonia. E é muito importante que as decisões que o Estado toma, que o governo toma, estejam de acordo com o que a sociedade quer. Já que essa é uma democracia representativa, as pessoas não deliberam diretamente, elas têm políticos que vão deliberar por elas, que foram escolhas delas para representar o povo. O único problema, né, que dos 513... Não vem com essa piada. Não vem com essa piada. Essa piada aqui não. 35 foram eleitos legitimamente, né, porque os outros tiveram votos, foram remanejados, né? Isso me deixa muito furioso, sabe? Reduzir o voto a conquistas de partidos. Isso é algo que me deixa extremamente irritado, cara. Me tira do sério. Ainda bem que eu não me irritado violento, eu me irritado assim, revoltado. Ainda mais porque não são pessoas boas. Se fossem, era outra história. Então eles precisam, né, para tratar. É um instrumento de democracia e ajuda todo mundo. Se você tem um Estado que concorda com o que a sociedade diz, melhor ainda, você vai ter harmonia, você não vai ter tretas e mais tretas. Beleza? E vamos ver outro aqui. O que é controle social? No web artigo... não, tu não vai me dar um artigo sobre o que é controle social. Tu não vai, né, cara? Olha aqui, tem formas de controle. Ó. Quando tratamos do assunto controle administrativo... Pode citar 3 formas importantes de controle. Controle interno, externo e social. Beleza. Eu não quero saber desses 2. Bora saber do social. Olha aí, oh, beleza. O social é a integração da sociedade com a administração pública, com a finalidade de solucionar problemas e as deficiências sociais com mais eficiência. Ou você percebe aí, ele se une ao Estado com decisões harmônicas para melhorar, para não criar problemas, mas sim para solucionar eles. Ó. Você tem um Estado que toma decisões que são de acordo com o que a sociedade quer, e dessa forma você resolve problemas e evita outros, né? O controle social é a descentralização do Estado, motivando grupos de pessoas a solucionar problemas sociais, tendo este amparo legal e constitucional, ou seja, é a participação social na gestão pública. Chega de ficar falando de controle social, senão o vídeo só vai ser isso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa sobre violência social, que é outro ponto tratado pelo professor aqui. Violência social.
Ai, meu pai do céu, meu pai do céu! Violência social. Vamos lá. O bicho vem parar justamente quando eu peço ajuda dele, cara. Que porcaria de internet. Égua, meu irmão. Violência social tem um impacto sobre o desenvolvimento físico, social e emocional das crianças. Que? Ah, não, meu irmão. Enciclopédia sobre o desenvolvimento da primeira infância. Não, cara, não. Sério. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas não é isso que eu quero. Mas tem aqui o site Âmbito Jurídico, que faz uma porcaria de artigo para tratar da definição de controle social ou de violência social. A violência está presente em todos os segmentos da sociedade, manifestando-se de diversas formas e gerando impactos e consequências sociais. A violência social é um fato universal que ronda todas as organizações societárias, ou seja, da sociedade, e é gerada pela fonte da marginalidade social, consequência de uma pesquisa qualitativa e marginalidade social, consequência de diversos fatores que envolvem as relações sociais e de poder. Dessa forma, o representante... Não, tá de brincadeira. O presente artigo é uma pesquisa qualitativa e possui um caráter exploratório, desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica onde trata sobre a violência social, com enfoque nos homicídios no Brasil, a partir de seus fatores determinantes. Tá, esse aqui é da Araúna do Amaral Aleixo, Rayana do Amaral Aleixo e Raide Rolim, não Rolona, Rolim, de Moura. A violência social e seus impactos. Uma abordagem dos homicídios do Brasil. Você pesquisa aí, você procura. Mas aqui a violência social, eu vou tentar explicar aqui rapidamente. São agressões, né, diversas que acontecem vamos colocar aqui no Brasil, porque é esse o nosso foco. E ela vem de diversas formas, como eu propriamente disse. Você tem instituições prestadoras de serviço, como, vamos colocar assim, os hospitais. Pessoas morrem em hospitais. Isso não é alguma violência? Quando você percebe que o serviço é mal feito e uma pessoa morre esperando uma eutanásia social, né? Como dizem. Isso é uma violência. A dignidade da pessoa, ela fica esperando, sendo que a situação dela é urgente, e mesmo assim, cara, você percebe que é um estado decadente, um estado muito do seu omisso com as pessoas. A omissão, na minha opinião, no meu ver, é uma violência também, porque você está compactuando com ela. A violência também se traz na forma do seguinte, a violência policial. Você vê que nas manifestações a violência é exacerbada, mas dá para entender porque tem uns caras lá que são violentos e nas manifestações, e os policiais querem voltar para casa para os maridos. Tem mulher lá, né? Maridos, esposas, família, filhos e tal. Então você percebe o tempo todo a violência, até mesmo dentro do presídio. Você tem facções lá dentro que se enfrentam. Você tem policiais que são corruptos. Você tem diversos tipos de violência. Uma abordagem policial num bairro pobre é um tipo de violência, entende? O jeito que você é tratado num presídio é um tipo de violência, entende? Você tem diversas violências. Alessandro Barata, ele trata delas, né? E é algo, assim, infelizmente acontece. É muito presente, só que a gente não vê. Eu, pelo menos, não vejo. Direito penal, conceito e objetivos declarados, manifestos. Bom, nos conceitos, né, objetivos declarados, manifestos, você tem aquilo que ele fala. Falar, todo mundo fala, né? Nem político. Todos eles falam, prometem, mas assim como os políticos, o direito penal não cumpre o que diz. É muito importante para o direito penal proteger bens jurídicos. Muito importante. Para ele é uma coisa assim, sabe, essencial é proteger esses bens jurídicos relevantes. Os relevantes. Só que o que acontece é o seguinte: as funções reais dele, não declaradas ou latentes do direito penal, são diferentes do que você pensa. Poxa,
o que você considera um direito, um bem jurídico essencial? Perdão. A vida. A vida não é importante? Certas propriedades não são importantes? Coisas que você possui, objetos que você possui podem ser importantes. Mas existem aqueles que são irrelevantes. E aí que vem o seguinte: a necessidade de saber o que é relevante e o que não é. Bens jurídicos relevantes. Vamos lá ver. Aí você procura aqui e acha Jus Brasil, Jus Navegante, Direito Net, Wikipédia, né? Tem Wikipédia, mas não, né? Não. O quê? Condenado por furtar e devolver par de chinelos, só consegue habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso já é um exemplo importante do que é relevante e o que não é. Um par de sandálias ou um celular, comparadas com a vida, são bens irrelevantes. Um relógio, dinheiro, 50, 100 reais, 200, eles nunca vão se comparar com a sua vida, porque ela é inestimável. Você não bota preço na sua vida. Você não bota preço na sua dignidade. Pelo menos na teoria não, né? Sei lá. Mas esse é um negócio importante. Olha esse caso aqui. Um condenado por furtar. Não foi assaltar. Não foi roubar. Furtar. E devolver. Ele devolveu. Eu não sei sobre quais circunstâncias ele devolveu. Se foi na base da violência ou na base de uma reflexão. Mas de qualquer jeito, ele devolveu. Ele furtou, mas devolveu. O problema é que ele só foi receber habeas corpus no Supremo. Você consegue entender isso? Isso é um total desrespeito com os bens jurídicos relevantes. Você está fazendo a justiça perder tempo com coisas que são irrelevantes. Um par de sandálias, meu irmão. Ah não, eu quero minhas havaianas de volta. Não vou te dar. Então bora pro Supremo Tribunal Federal. Que? Por um par de sandálias você consegue uma de 10 reais ali no Manolito, no Maquel? Pelo amor de Deus, cara. Ah não, mas eu quero o Hollister da Nike, sei lá que porcaria era aquela. Mas só que é caro. Não, mas isso é relevante. Não, cara. Isso não é relevante. Integridade física, dignidade, vida, isso é importante. O direito de ter uma moradia, ter a sua propriedade, ela não ser violada por outras pessoas, isso é relevante. Agora, um par de sandálias, um relógio, um celular, isso não é relevante. Eu já deixei isso bem claro, né, cara? Eu fiquei até pistola. Tá de brincadeira, né? Processo de criminalização primária e secundária. Vamos ver aqui. Processo de criminalização primária e secundária. Bom, para você ter uma ideia, os processos de criminalização primário e secundário, você tem o seguinte: o processo de criminalização primário é a criação da lei, a edição, a elaboração dela. Mas não, e a secundária é a aplicação da lei. Há uma diferença entre a teoria e a prática, não é não? Sempre tem. E é assim mesmo. Criação e aplicação são totalmente diferentes. Segundo o professor, o nosso Código Penal é muito autoritário. Sendo que a nossa Constituição ela é garantista. Puxa vida, como é que pode haver isso, né? Porque o Código Penal ele é velho. Velho demais. Só que não um velho que envelheceu, sabe, rindo. É um velho que ficou rabugento. Então o Código Penal é um velho rabugento. Entende? É um velho raivoso. Você não pode falar com ele direito que ele já vem bater em você. Ai. Bora lá. Olha o que diz aqui o site blog do Esdras Dantas Brasília DF. Criminalização primária e secundária, seletividade e vulnerabilidade do direito penal. Beleza. Olha o que diz aqui. Criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar de uma lei primária material que incrimina ou permite a punição de determinadas pessoas. Trata-se de um ato formal, fundamentalmente programático, pois quando se estabelece que uma conduta deve ser punida,
enuncia-se um programa, o qual deve ser cumprido pelos entes estatais, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas. Verifica-se quando os órgãos estatais detectam um indivíduo a quem se atribui a prática de um ato primariamente criminalizado, sobre ele recaindo a persecução da pena. Ou seja, ele vai ter agora que ralar para dizer que ele é inocente. Se ele não for, a chinela vai cantar. Para o Zaffaroni, esse rapaz sempre muito citado aqui, a criminalização secundária possui duas características: seletividade e vulnerabilidade, pois a forte tendência de ser o poder punitivo exercido principalmente sobre pessoas previamente escolhidas em face de suas fraquezas, a exemplo dos moradores de rua, prostitutas e usuários de drogas, coloco também pessoas de bairros pobres e favelas. Este fenômeno guarda íntima relação com o movimento criminológico conhecido como Labeling Approach, teoria da rotulação ou do etiquetamento. Aqueles que integram a população criminosa são estigmatizados, reduzidos ou etiquetados como sujeitos contra quem normalmente se dirige o poder punitivo estatal. Isso aqui você já viu em outros vídeos de direito penal nesse canal. Você tem aqui um sistema penal que ele é seletivo, mas só que é uma seleção assim, sabe, totalmente injusta. Totalmente injusta. As pessoas pobres, pessoas que são usuários de drogas, ou negros pobres, de regiões paupérrimas, de favelas, eles são o alvo do poder punitivo. Se ele pensa em algum criminoso, ele vai lá e arromba a porta. Ele não bate na porta. I am the one who knocks. Não tem essa de knocks. Não tem essa, cara. Ele destrói the door. Ele destrói logo a porcaria da porta. Não tem essa, sabe? Agora, quando ele vai visitar uma pessoa que é de uma área mais abastada, ele já vem com uma sapatilha de seda, todo educado. Doutor, eu vim tratar com o senhor sobre tal coisa. Coloca um suborno, calou a boca deles, porque são pagos muito mal. São tratamentos diferentes, sendo que eles deveriam ser iguais, mas não são. Olha aí o que dá. Olha aí no que deu, né? Aí, meu irmão, não tem, cara. Não tem esse negócio de você ficar com frufru. Ou você é assim de um jeito com uma pessoa, ou não é, cara. Você tem que agir de maneira igualitária. Aí não há igualdade. Você tem extremas desigualdades sociais. E você percebe isso só no modo de comportamento do poder punitivo. Ele seleciona sempre aqueles que estão mais frágeis, sempre aqueles que são mais vulneráveis a serem penalizados por coisas até que eles nem cometeram. Eles são tratados como criminosos, mas não são. Você tem formas aqui agora de criminalização, conforme o estereótipo, em decorrência de comportamento grotesco, trágico, devido à falta da cobertura. Conforme o estereótipo, gênero, faixa etária, cor, condição social. Infelizmente você vê muito que as prisões brasileiras são cheias de negros. São cheias, cara. Muita população carcerária, é uma superpopulação, e os presídios são péssimos, são horríveis, cara. Não são um negócio para colocar um ser humano lá. Parece que ele é tratado como um animal, assim, uma aberração da natureza, que deve ser enjaulada e posta extremamente longe e afastada da sociedade. Isso é completamente errado. Eles são tratados como animais extremamente letais, hostis. Alguns de fato são mesmo, são pessoas que não têm, são psicopatas, são assassinos em série, são pessoas que não têm o menor remorso. Mas você tem lá pessoas, criminosos também, que não são malvados a esse ponto.
Alguns furtaram e você coloca ele com assaltantes. Alguns furtaram e você coloca eles com assassinos, estupradores, perdão. Você vê uma desigualdade, né, cara? Você não tem uma ala especial para pessoas extremamente perigosas. Você está colocando cobras com leões. Você está colocando escorpiões com aranhas. Você está colocando um ser humano numa jaula cheia de feras com muita fome e muita raiva. Mas você tem aqueles que são, cara, são assim, inofensivos. Cometeram um crime e tal, mas são inofensivos, cara. Não tem um crime assim relevante. Foi uma coisa que foi resolvida, mas agora ele está sendo punido. Você coloca, por exemplo, aqueles que furtam. Furto mesmo. Sem violência. Apenas o furto. Você está colocando eles com assassinos. E quando você tira eles de lá, você não está colocando nas ruas uma pessoa que era como era antes. Você está colocando uma pessoa que não melhorou, mas piorou. Uma pessoa que viu coisas e essas coisas não vão sair da cabeça dela. Uma pessoa que sofreu traumas e eles vão ficar como uma cicatriz. E quem é que sofre mais disso? Negros ou pardos pobres, de 14 até 35 anos, vamos colocar assim. Esse é um alvo extremamente utilizado, né? E sempre pobres. A maioria lá, pelo amor de Deus, cara. Você não precisa nem dizer. São vulneráveis, são frágeis. E quem vai defender eles? Em decorrência de comportamento grotesco ou trágico, você tem aí a Suzanne von Richthofen, aquela maluca, matou os pais dela. E você vê nos programas de televisão ela sendo entrevistada e tal. E se você colocar uma linguagem corporal nela, você percebe que aquela mulher é uma psicopata que não tem remorso algum. Ela não se arrepende do que fez. Ela mente, ela manipula. E ainda vai sair no Dia das Mães, cara. Você tá de brincadeira? Vai ser no Dia das Mães. É uma ironia, só pode. É alguma piada. Mas só que ninguém tá rindo. Entende? São pessoas que têm um comportamento assim, sabe, insano. O Zodíaco, assassino lá da década de 70, eu acredito eu. Zodíaco, comportamento grotesco, cara. O Dahmer, aquele homossexual que gostava de devorar a carne humana e colocar cabeças e pernas na geladeira. Comportamento grotesco. Você tem aquele episódio da terceira temporada, episódio 18 de Criminal Minds. Um padre matava as vítimas e cozinhava elas num sopão da Igreja Católica para a comunidade, cara. Você entende isso? Isso são comportamentos trágicos. Isso são comportamentos trágicos grotescos. Os Nardoni lá, que a garota entrou pela porta e saiu pela janela. Culpa deles, porque eles foram os responsáveis por aquele crime. Você tem Champinha. Você tem aquele lá que matou a filha da escritora, que eu não sei o nome porque eu não me importo com ela. Eu tô falando da escritora, não da mulher, mas eu também não sei o nome dela. Deixa eu ver o que é mais de grotesco. Não tenho mais ideia agora não. Mas que tem bastante coisa grotesca, sempre tem, cara. E devido à falta de cobertura. Qual o exemplo de devido à falta de cobertura? Os políticos e empresários que estão sendo presos e investigados na Lava Jato. Aqui diz o seguinte: apesar de estar em situação hegemônica na sociedade, essas pessoas perdem sua blindagem proporcionada por certos benefícios e acabam sendo incriminadas e até presas, como foi em caso de José Genuíno, qual é o nome daquele lá? O José Dirceu. Você vai ter aí o Lula em nome de Jesus, você vai ter aí a Dilma em nome de Jesus também, você tem aí o Marcelo Odebrecht como exemplo. Quando você está de político, cara, você pode colocar, sei lá,
tem 600 políticos, coloca logo 600. Eu tô brincando. Coloca só 599. Vitimização e policização. Isso aqui que você viu é o estereótipo do criminoso, né? Agora vamos para vitimização, policização. Quem é a vítima nesses casos do sistema penal seletivo? Quem é? Simplesmente as pessoas pobres, mulheres ou idosos, negros, pobres, entendeu? Que eles são vulneráveis, são frágeis, são marginalizados, são esquecidos, ignorados pelo Estado e que são os alvos, são desrespeitados pelo poder punitivo. São pessoas que pedem para que seja feita alguma coisa a respeito, que as coisas sejam mudadas, mas só que no fim não acontece isso. O que acontece é o seguinte, é que eles são alvo do poder punitivo. Eles é que sofrem, eles pedem ajuda e acabam apanhando do poder punitivo. Aí você tá lá no chão, eu quero cagar. Aí do nada vem um policial e, tu quer cagar? Toma na cara. Isso aí não ia ajudar, cara. Ao invés de jogar num banheiro químico, pelo menos, pra cagar, não, bate na pessoa. Esse é um exemplo bem tosco e louco, né? Mas é um exemplo que você dá pra entender. Uma pessoa pede ajuda e a pessoa que tá pedindo ajuda leva a surra, cara. Como assim, meu irmão? E a policização. Você tem um estereótipo policial, né? São também negros. Se você for dar uma olhada aqui na Polícia Militar do Pará, a maioria são pardos e negros e estão machucando, praticando violências com pessoas também de sua raça, cor e até condição social, faixa etária, gênero. Agora eu digo, todos eles são inocentes, aqueles ladrões? Não digo isso. Nunca vou dizer um negócio desse, até porque eu não estou na alma deles. Alguns lá estão lá porque fizeram coisas ruins e tem que pagar mesmo pelo que fizeram. Agora tem uns lá que são praticamente pessoas que deviam ter uma ala especial. Você deveria ter uma ala para cada tipo de crime, mas você não tem. Você coloca um bando de monstros com pessoas que são apenas humanos que cometeram um erro. Mas ninguém se importa com isso. Vão colocar todo mundo junto, sabe? Sem o menor tipo de distinção. E isso é uma coisa, cara, muito errada. Você não coloca um traficante, um estuprador, um assassino, você não coloca esse tipo de mal, esse mal sortido dentro de uma cela, porque nada de bom vai sair disso. É que nem uma caixa de Pandora, cara. Nada de bom vai sair. Nada de bom. Sistema penal, agências de controle e punitividade. Vamos ver aqui agora a direito penal, funções reais, latentes, não declaradas do direito penal. Chega! Lilo Batista diz o seguinte: o direito penal é o conjunto de normas jurídicas que prevê os crimes e lhes combinam sanções. Ou seja, eles já elaboram normas para evitar que muitos erros que vão ser cometidos saiam impunes. Bem como disciplinam a incidência e validade de tais normas. Eles vão explicar de que forma eles vão acontecer, em que casos eles vão acontecer. Você não vai colocar um caso de furto para alguém que estuprou alguém, né, cara? Você não vai colocar um caso de latrocínio para alguém que furtou. Você não tá doido, né? E a validade de tais normas. A estrutura geral do crime e a aplicação e execução das sanções combinadas. Beleza. E agora vem o Zaffaroni de novo. É o ramo de saber jurídico que, mediante as interpretações de leis penais, propõe aos juízes um sistema orientador de decisões que contém e reduz o poder punitivo para impulsionar o progresso de Estado constitucional de direito. O nosso, né? Olha que legal. Direito penal atua em última ratio, ou seja, ele é o, como é que se diz? Ele é que nem um Moisés. Você tem um bando de juízes, mas aí vem o problema que é gigantesco, vem para Moisés. Ele é o último, ele vai ser designado, entendeu? Mas ele sempre vem depois que o crime aconteceu, não antes, sabe? Depois que o crime aconteceu. Intervenção mínima, última ratio, intervenção mínima. Ele não vai ficar procurando briga com ninguém, entendeu? Ele não é menino porradeiro, não. Ele é um cara que tá lá e ele é demandado para julgar uma coisa, uma situação que é ideal para ele. Subsidiário, caráter de ser acessório
ao ao principal. Tá legal. Fragmentário. Demais ramos, se não tiverem condição de resolver os problemas. Ah, tá. Sim, aí está explicado praticamente. Subsidiário e fragmentário. Você tem um direito que ele é dividido entre vários ramos, e esse ramo aqui ele vai ter intervenção mínima, mas quando for ter a sua intervenção, ele pode ser um acessório a um direito principal. Você pode ter problemas no direito civil que podem levar ao direito penal, e você pode ter esse crossover de direitos. Direito ambiental, você pode ter isso. Direito constitucional, essas coisas todas que eu não vou ficar citando aqui, porque senão o vídeo vai ficar mais gigante do que o King Kong. Você tem penas preventivas e retributivas. Agora me diga o seguinte, jovem jubileu, o que é uma pena retributiva e uma pena o quê? Preventiva? Bora logo, Google. Pena retributiva e preventiva. Aqui está, ó. E ainda tem mais, uma ressocializadora, tá? Bora ver aqui. Qual a finalidade da pena? Retributiva ou preventiva? Depende, né? Depende do que. Não é uma piada, depende do que mesmo. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. No site do Adalberto Veríssimo, você tem aqui o seguinte. Meu pai do céu, ele colocou uma tela azul com letra preta, cara. Poxa, não é nem preto, é cinza. Muito obrigado. Meus olhos que já não estão lá essas coisas já agradecem. Possui ambos efeitos preventivo e retributivo. O primeiro tem o quê? Tem o escopo de provocar no agente a sensação que o crime compensa, não compensa a retributiva. E o segundo, preventiva, de evitar o cometimento de novos crimes. Pelo amor de Deus, cara. Muda esse fundo de tela, porque isso aí tá maluco, né, cara? Tá maluco. Tive que aparecer no vídeo agora, que coisa chata. Sistema penal é o conjunto de agências responsáveis pelos processos de criminalização primária e secundária. Já temos aqui em culpar. O sistema penal, nesse sentido, pode ser entendido como um conjunto de instituições responsáveis por realizar o controle social punitivo institucionalizado. Agências políticas, como ministérios, que nós temos aqui. Você tem também as internacionais, como a ONU, que é uma pau-mandado. Você pode ter as ideológicas, como faculdade e universidade, que querem te doutrinar para a esquerda, cara. Olha que legal. Querem que você ame e babe as bolas do Marx. Aquelas que têm como um parecer jurídico, essas agências de parecer jurídico como Ministério Público, juízes, advogados, Defensoria Pública, estagiários, a SUSIP, agências penitenciárias, agências policiais como Polícia Civil e Militar, Sistema Penal Subterrâneo. O quê? Já tá, né? Calma lá. Policização. Seleção dos quadros policiais pelo sistema penal. E ele escolhe justamente a coisa mais irônica. Vitimização. Sai daqui, carapanã. Vitimização primária. Vítima em abstrato que compõe conduta criminosa. Vítima de um delito. Secundária. Vítima em concreto. Não é mais aquilo que está numa teoria, numa norma. É aquilo que aconteceu de fato. Embora saber como é que a cobra vai fumar agora. Sistema penal paralelo. Ele aponta para uma série de aquelas agências, cara, que elas são paralelas às várias agências que nós temos, né? Nós temos agências policiais, nós temos agências políticas aí, né, como a gente já viu, mas só que tem aquelas agências que também tem um órgão que julga, né? E é um órgão paralelo. Você tem como, por exemplo, disso, só um momento, os militares têm o próprio, a justiça militar deles lá. Você tem o que mais?
médicos, autoridades assistenciais, famílias, juizados, autoridade militar, federações desportivas, para uma série de agências ou atores de alguma forma, ou não perceptiva, que também manifestam a lógica do poder punitivo. Você tem muitos atletas russos aí, como você já viu, que foram expulsos dessa Olimpíada por doping, né? Você tem aqueles filmes de direito militar lá que o You can't handle the truth, ou seja, aquilo lá mostra a justiça militar, cara. É alguma coisa paralela. Mas aqui vem a mais bizarra e macabra de todas, que é a subterrânea, onde acontecem as coisas mais brutais e mais escondidas do sistema penal. Execuções mal feitas, ou às vezes execução mesmo, queima de arquivo, tortura, desaparecimento de algumas pessoas, como Amarildo, né? Nunca mais se viu ele. Saudades do Amarildo. Violação de direitos humanos, de imagem e privacidade, prisões ilegais, corrupção intra e extra prisional, desaparecimentos forçados e tal. Aí você vem aqui com uma coisa que nem precisa de explicação, já se explica por si mesmo, cara. Então, bom, fusões reais, não declaradas ou latentes. O direito penal não defende todos, mas somente os bens essenciais, nos quais está igualmente interessado o conjunto de cidadãos, e quando castiga as ofensas, o faz com intensidade desigual e de modo fragmentado. Ou seja, você coloca um rico e um pobre, eles vão sofrer castigos distintos. E isso é bem notório. A lei penal não é igual para todos. O status de criminoso está desigualmente distribuído entre os indivíduos. Aquilo que nós falamos sobre seletividade. Infelizmente, aquela parcela da população que sofre mais, com toda certeza. O grau efetivo de tutela e distribuição dos status criminosos é independente do dano social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não contribuem às principais variáveis da reação criminalizante e de sua intensidade. Conclusão. O direito penal não é menos desigual que outros ramos do direito. Ele é, contrariamente a toda aparência, o direito penal desigual por excelência, como bem diz o Alessandro Barata. O Alessandro Baigun já conheceu isso também. E no artigo 59, eu não sei se é da CP ou da CF, acredito que seja da CP, fala sobre a reprovabilidade. Ah, você vai ler? Não, porque já está lido em vários vídeos aqui. E você tem um vadimeco, não tem, vai procurar, vai lê-lo, né? E agora vamos falar da história do direito penal. Ou é melhor, eu acho que é melhor você dar aquela cortadinha, né? Corte.